Reformas de cunho empresarial ocorrendo nas escolas públicas brasileiras. Isso me faz lembrar do nosso bom professor Luiz Carlos Freitas, que, a meu ver, é um dos maiores pesquisadores, né, um dos maiores nesta área, que traz para nós a realidade daquilo que realmente está acontecendo na educação brasileira. Quando li pela primeira vez, já faz alguns anos, isso fez muito sentido. Investiguei mais e, como sempre estive dentro dos conselhos, né, ocupando 2 mandatos como presidente de conselho municipal, 2 mandatos como presidente de conselho escolar, frequentando conferências e por aí vai, e as minhas próprias pesquisas, né, que a vida me permite fazer, trilhando pelos caminhos pelos quais eu trilho, né? Então, fui fazer um mestrado sobre ciências da educação e aquilo também me abriu os horizontes. Bom, o fato é, essas reformas de cunho empresarial estão sim, de fato, acontecendo dentro das nossas escolas brasileiras, públicas, municipais. E isso porque eu não quero expandir para outros segmentos onde também está acontecendo. Mas aqui eu vou tratar das escolas públicas municipais. São 5.570 municípios, né? E cada um com, alguns com centenas de escolas, outros com dezenas de escolas. Então a gente vê que quando a gente quer abordar a questão da educação, é muito interessante colocar no bojo essa verdade. Se nesses 5.570 municípios as coisas estão degringolando, as coisas estão indo de mal a pior, como que nós vamos querer que a educação brasileira melhore, por mais que se injete dinheiro? Bom, agora eu falei a palavra mestra, dinheiro. Então, se nós falamos em reformas de cunho empresarial, até onde eu sei, do início dos tempos, desde que dinheiro existe, quando se fala em empresas, empresa visa lucro. Nada contra isso, tá bom? Visa lucro. Não vou nem entrar no mérito de como esse lucro, historicamente, se solidificou dentro dos processos empresariais. Não vamos discutir de onde vem o lucro, etc. Isso aí existem outros segmentos de pensadores que abordam isso aí. Mas o meu foco é na educação. A partir do momento de uma parceria público-privada, ou também juntando a isso a educação para todos. Pessoal, essas palavrinhas foi justamente o que trouxe para o Brasil uma espécie de maldição. Por mais que a gente tente melhorar a educação por conta de injetar verba, tem o Fundeb, tem tantas outras formas de chegar dinheiro nas escolas, e, no entanto, todos os exames mostram que a educação brasileira está à beira da falência, à beira do caos. Bom, isso só foi uma entrada para a gente poder perceber o quanto nós estamos mal em relação à educação, e eu já estou entregando aonde está o motivo. Reformas de cunho empresarial dentro dos sistemas municipais de ensino, habilmente apagados pelos políticos que, de alguma forma, estando em conluio, né, com os empresários, fazem questão de apagar a ideia de sistema municipal de ensino, porque assim estão livres para terem acesso ao dinheiro brasileiro, do povo brasileiro, que é destinado a produzir melhorias na qualidade da educação. Infelizmente isso não está acontecendo. As escolas assistem apáticas, porque praticamente quase todas, por ignorância, são neutralizadas por um poder executivo soberano que ignora as ferramentas democráticas que hoje existem para que a comunidade possa participar das decisões, das tomadas de decisões em relação à questão educacional. Bom, eu vou citar um exemplo aqui interessante. Eu darei o link nas descrições, né? Por falar em link nas descrições, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer seu comentário, porque isso ajuda o canal aí do professor Piarelli, e assim a gente vai conseguir continuar alcançando o maior número possível de pessoas, ok? Mas aí no link, aí nas descrições, está um link mostrando que lá em 2015, tivemos prisão num determinado país, prisão de em torno de 20 professores. E não teve mais, por conta de que muitos assumiram a postura de serem delatores e com isso tiveram suas penas amenizadas e por aí vai. Mas tem um país que aconteceu isso. Essa notícia saiu, eu não entendo como que parece que hoje ninguém lembra mais disso, né? Principalmente nós brasileiros. Mas a notícia aconteceu aqui e é real. Então vários professores foram presos e condenados a praticamente uma pena de em torno de 20 anos de prisão, pelo que eles cometeram, né, uma espécie de crime lesa educação.
onde alunos, inclusive reconhecendo seu baixo potencial de aprendizagem, entraram também na justiça para reclamar seus direitos. Isso aconteceu em um determinado país. E ainda, pessoal, quando foram investigar, viram que o que acontecia era professores falsificando resultados para dar a impressão de que os alunos aprenderam. E por que os professores faziam isso no seu ímpeto de acesso ao meio da corrupção? Por que eles fizeram isso? Eles faziam isso porque isso dava para eles retornos financeiros, bônus. Como está acontecendo agora em Florianópolis, aqui bem pertinho de nós, onde alguns dessas mentes iluminadas, ao contrário, né, implantam, como já aconteceu em outros lugares, São Paraná, São Paulo, vários outros lugares, aquela ideia meritocrática, né, aquela ideia empresarial bacana que eles acham, mas que dentro da educação não funciona. E gera um desvirtuamento da verdadeira missão daquilo que nós chamamos de escola. Então, esses professores, eles faziam isso. E agora, aqui em Florianópolis, repito, né, não vou citar outros lugares porque eu pertenço à grande Florianópolis, de alguma forma. O que acontece lá vai chegar na minha cidade também. Então, eu estou de olho nisso daí e tentando alertar a nossa comunidade. Então, vejam só, a partir do momento que se oferece prêmios para uma turma, prêmios, isso eu estou falando do estilo brasileiro aqui, né? Prêmio. Uma turma que o aluno não faltou, o aluno esteve sempre em sala de aula, que o rendimento foi excelente, coisa e tal. Essas coisas, essas pessoas ingenuamente, né, elas abrem brechas que, como quem está organizando tudo isso, né? Porque olha, que interessante o que eu vou dizer agora. Quem está organizando tudo isso, lá nesse país, eram essas pessoas, algumas delas, que estavam levando lucro direto. Ou seja, dentro de uma hierarquia educacional, é quem estava lá no topo que articulava junto com os professores essa estratégia para benefício próprio. Que é exatamente isso que vai acontecer aqui em Florianópolis, onde um professor começa a vigiar o outro, e aí depois vem o acordo, porque tem gente de cima pressionando que os alunos têm que ter nota boa, porque o IDEB pode cair, aquelas pressões naturais que a pessoa meio que vai estruturando para depois a arapuca estar armada. Então, o que vai acontecer? Um professor, junto com outro, mas junto com outro de outra escola, porque tem alguém na alta cúpula que já está atuando para que isso aconteça. Então, começa aquela situação de alterar os resultados. Isso já acontece no Brasil? Isso já acontece no Brasil. Né? Só que ainda não está totalmente implantado esse sistema. Então, os professores são levados. Professores preenchem cartão-resposta, por exemplo, de alunos que, ao serem examinados, e aí aquele exame vai lá para o governo federal, e quem é que preenche aquele negocinho ali? Os professores. E eu acho que eles até hoje, os professores, estão preenchendo bem certinho. Mas para a gente perceber, existem as brechas, né, para que as pessoas tirem proveito próprio, né, dessas situações. Mas não é disso que eu estou falando do que está por vir, que é muito pior do que isso. Aonde essas pessoas, de alguma forma, guiadas por alguém no status superior, né, eles fazem uma rede, né? Essa palavra rede, ela só traz coisa ruim. Eu não sei por que ainda se fala em rede de educação municipal. Pô, a rede já está falando, ela tem a ver com o martírio, né? Eu lanço a rede, eu vou pegar os peixes, os ingênuos todos, né? E vou usufruir, vou lucrar com eles. Então essa ideia de rede é a palavra mais abominável que tem dentro da educação. Ela não pertence à educação, mas alguém em algum momento achou que deveria estar. Assim como outro que também alguém com a intenção, trazem para dentro da educação. Porque a educação está assim, uma casa aberta, pouquíssimo cuidada, onde cada um faz o que quer. E como a comunidade ainda não despertou para chegar lá e fechar essa casa, cuidar da casa e fazer que essa opere, estou falando da escola, que essa casa opere somente a comunidade assumir essa casa. E eu vou falar ao final como a comunidade pode assumir essas casas. Mas, voltando, lá no caso dos professores que foram presos nos Estados Unidos, e alguns tiveram sua pena reduzida, se eles reconhecessem o erro e por haver, tem todo um histórico. Então, acessem o link que está aí abaixo, que vocês vão entender melhor do que eu estou falando. E este país é um país que tem na sua história uma cena horrível, um pequeno período que eles chamam da década da educação. Todas essas coisas veio à tona e aí a aprendizagem caiu vertiginosamente, exatamente como está acontecendo no Brasil, exatamente sendo promovido pelos mesmos padrões, ou seja, institutos, fundações e algumas ONGs, né? Vou frisar bem, alguns institutos, algumas fundações, algumas ONGs que atuam como braço empresarial dentro do setor privado, dentro do setor público, né? Ou seja, atuam nas escolas, promovendo vendas,
vendas milionárias de plataformas, de mecanismo, cada um que eles colocam, que não funciona, que não ajuda as crianças nem nada, mas que o governo e o Ministério Público, pasmem, mas é verdade, o Ministério Público, que parece que no Brasil, tal qual lá, deve também estar envolvido nesta coisa ardilosa, que está, essa nuvem, né, pesada que está se apoderando da educação brasileira. Por que eu falo também Ministério Público? Porque é a coisa mais comum a gente vê dos colegas que trabalham, que atuam voluntariamente nos conselhos, fazerem denúncias e o Ministério Público, por ele mesmo, já justifica que aquela denúncia é sem fundamento. Eu já presenciei isso. Né? Então, não estou falando das outras pessoas, porque eu não conheço todas elas, mas são várias que falam isso. Eu já passei por isso, de fazer uma denúncia e depois o próprio Ministério Público vai lá e dá um jeitinho de dizer para mim que isso aí, o governo está certo por causa disso, daquilo outro. Eu, sem saber, porque eu poderia ir à corregedoria e não fui. Hoje, por exemplo, atualmente, fiz denúncia. Não houve nenhum tipo de investigação apropriada da parte do Ministério Público. Né? E aí eu fui para a corregedoria. A mensagem que eu recebi da corregedoria foi de que aquilo que eu passei para a corregedoria encaminhou para o Ministério Público, eu digo, a promotoria da minha cidade. E aí, parece que o assunto morreu. Parece. Mas eu vou continuar investigando. Vou continuar esse trabalho porque a verdade é o que a gente tem. Por quê? Porque essa comunidade, é dela que brotam essas novas pessoas que dá tudo, né? São as crianças adultas. Então, se essas crianças, eu friso bastante hoje, nossa geração alfa, receber de nós esse desdém pela educação, essa falta de vontade de estar num conselho escolar para debater, para conversar, essa falta de vontade de interesse para estar no conselho municipal de educação, isso vai prejudicar essas nossas crianças, que aos 18 anos, elas passam por uma espécie de peneira, onde quem não tem aprendizagem suficiente fica abaixo. E aqueles poucos fica acima. Mas quando eu muito pouco mesmo, a maioria esmagadora fica abaixo com o mínimo do mínimo de oportunidades. E de vez em quando acontece uma chacina aqui, outra chacina ali, ela nunca acontece nessa parte de cima, é sempre nessa parte de baixo. Se nós sabemos, então a gente tem que botar isso como sendo algo tão importante na nossa vida, que nós temos que ir sim para a reunião dos conselhos escolares. E estar sim presente nas reuniões do Conselho Municipal de Educação. E fazer de tudo para que essa comunidade continue participativa, né, efetivando a democracia participativa. Senão, o que vai acontecer é o que aconteceu naquele país. Uma década perdida da educação. E aqueles professores, que até hoje alguns estão presos, né, e a gente não quer que essas coisas aconteçam aqui. Ou aqui em nossa cidade, especialmente, porque começa no lugar e depois vai ser neutralizada. E para ela ser neutralizada legalmente, a própria Constituição e a legislação federal e municipal e as estaduais prevêem os mecanismos legais para o cidadão estar presente. Embora que a gente encontra no Ministério Público quando a gente faz uma denúncia. E às vezes eles vão se aconselhar com quem? Com o denunciado. Eles vão se aconselhar. Eles vão para a Secretaria de Educação para tentar entender, porque eles não entendem de educação, ou eles vão para a Undime, que é a União dos Dirigentes da Educação Municipal, essa coisa toda, que são secretários de educação. E essas pessoas comandam praticamente as ações do Ministério Público em relação à educação, porque as denúncias, em grande quantidade, nos municípios, principalmente aquelas que têm a ver com o mau emprego de verba, com ações que prejudicam carreiras do profissional que atua na educação, questões de avaliação, eles simplesmente ignoram e fazem de conta de que a educação está em boas mãos, estando nas mãos do executivo, com seus mandatários, dentro das escolas, seguindo a sua cartilha. Então, esse é o nosso problema. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou trazendo é a solução. Então, os nossos conselhos escolares precisam que todos aqueles que participam, quanto mais pessoas participando, melhor, todos esses estejam imbuídos desse conhecimento, dessas ações que favoreçam nossas crianças agora. Porque depois dos 18 anos, por essas crianças, a gente não pode fazer mais nada. Então, fiquei muito feliz, estou sabendo que em Florianópolis tem uma comunidade de famílias que não é aquele todos pela educação, que começa lá em Jomtien, na década de 90, na Tailândia, não é daquela coisa horrorosa que eu estou falando, não. Eu estou falando dessas pessoas que estão sentindo na pele os problemas, dando uma forma de poderem se posicionar e fazer frente a esta onda de reformas político-empresariais que não destruam nossas escolas, possa revigorá-las daqui para frente. Então, obviamente, nós estamos discutindo, reconhecendo nossas forças dentro da legalidade, as leis para nos apoiarem. Só dizer sim, né? Às vezes eu compreendo a importância do meu esforço para que essa geração, lá no futuro, não tenha o QI mais baixo. Já está acontecendo isso, pessoal?
já está acontecendo isso. Então o Brasil não tem que seguir esse determinado país, que eu faço questão de não dizer, para que vocês possam chegar lá, clicar e vocês vão ver que país é esse, onde tudo isso aconteceu e ele está sendo espelhado pelo Brasil. E por alguns líderes que se chamam gestores, agora tem essa coisa, né? Prefeito agora se considera gestor. Até onde eu sei, gestor é um gerente empresarial, né? Um gerente empresarial, mas aqui ele se bota assim um gerente diferente, que é um gerente que ele é soberano, né? Ele manda e desmanda. Pessoal, lá na empresa privada, talvez isso seja perfeito. Dentro de uma prefeitura, é um descalabro, né? Um prefeito se autonomiar, né? Se autodenominar que ele é um gestor. Agora, diretor de escola também se fala gestor. Tudo isso ou por algum tipo de arrogância, né? Então, está dito, espero que essas palavras façam com que as pessoas reflitam e que a gente possa ainda, em tempo, socorrer a nossa educação brasileira, melhorando a aprendizagem, tornando-a uma aprendizagem de qualidade para nossas crianças. Ok? Um forte abraço a todos.